final serão apresentados. Muito bem. Gente, os próximos 4 dias, contando com hoje, nós vamos construir um prédio. Nós vamos construir um edifício. A comissão de acampamento nos deu a incumbência de prepararmos estudo para os 4 dias, falar sobre família, sobre os aspectos da família. E ao mesmo tempo, eu fui desafiado pela própria comissão para falar sobre um pouco da história da reconstrução dos muros de Israel, lá de Neemias, Esdras. E aí nós tentamos achar uma maneira então de encaixar as duas situações e nós chegamos onde nós vamos apresentar então esses 4 dias. Para construir nós precisamos então de 4 etapas, foi a que eu separei. A primeira etapa, nós vamos falar sobre o alicerce. Para todo edifício precisa de um alicerce, precisa ali das ferragens, precisa do concreto, precisa desse concreto sendo feito de maneira correta, areia, pedra, cimento. No segundo dia nós vamos falar sobre as colunas. Sem coluna não dá para você construir nada. No terceiro dia nós vamos falar sobre os muros para fechar todas as brechas, a reconstrução propriamente dita. E no último dia nós vamos falar sobre a cobertura. E então ore por nós para que Deus possa nos abençoar nesses 4 dias de estudo. Pela manhã nós daremos os estudos, e às noites, irmãos, nós vamos abrir para perguntas, tá bom? Não teremos estudos. Então qualquer tipo de pergunta, de dúvida que você tenha relacionado à família, relacionado a algum assunto dentro da família, mesmo que você tenha vergonha de fazer, o pessoal da comissão trouxe uma urna, ou pelo menos ia trazer uma urna, uma caixa. Você não precisa nem colocar o seu nome, você coloca no papel, deposite aí, não precisa se declarar quem é. E à noite nós vamos tentar responder todas as perguntas. Se você quiser fazer pergunta também, sem ter nenhum problema de vergonha, à noite também você faça. Mas já, irmãos, então vamos lá, vamos começar aí o nosso estudo deste sábado, o primeiro estudo deste sábado. Muito bem, nós vamos então apresentar sobre a família, o alicerce da família, onde que se baseia a ideia de família, por que família, por que nós temos esse grupo formado por pai, mãe e filhos, esse é o tradicional. Mas hoje em dia nós temos já outras configurações de família. Nós temos casal que se juntou com já filhos, aí filho de um com filho do outro, e aí padrasto, madrasta. Nós temos uma nova configuração mais recente ainda, que são duplas, não casal, não é só um casal homossexual, nunca é casal, é dupla, tá bem? Dupla homossexual que adota filhos, enfim, são configurações familiares. Então nós vamos começar da base, nós vamos começar do alicerce. A princípio nós não estamos ainda falando sobre Bíblia, nós não estamos utilizando Bíblia. Nós vamos utilizar aqui conceitos, para que a gente possa entender, tá? E qualquer dúvida você se levante, aí você pode perguntar, tá bom? Então eu começo com uma frase, e nós vamos então aqui trabalhar com algumas visões da área humana. Então, por favor, alguém lê para nós aí alguns expoentes, primeiramente da filosofia, e nós trabalhamos com Corra. Alguém lê para nós aí a primeira frase, por favor. Alguns posicionamentos de expoentes, segundo uma visão de filosofia. Isso, que diz aí o Corra, a primeira frase, hein? É necessário? É necessário pensar outro cuidado, outra criança, outra educação, uma experiência infantil da verdade e da justiça. Se enquadra em uma análise educativa com intencionalidades políticas. Ok. Em outras palavras, o que Conan está querendo dizer? Olha, precisamos mudar a ideia que nós temos de família na concepção da criança, tá? Então, nós temos que ter um outro cuidado, uma outra criança. Não vivemos mais no mundo. Quem é Conan? Vou mostrar daqui a pouco. É um filósofo do nosso tempo, da modernidade, do século 20 e 21. E todos esses pensamentos, irmãos, como eu falei agora, nenhum deles está na Bíblia, tá bom? Então é o que você e eu hoje temos.
Então, para a gente entender o que nós temos hoje de família, da configuração familiar, é bom a gente entender esses caras. Kahn é um filósofo da modernidade, do século 20 e 21, tá bom? E ele diz o seguinte: olha, nós temos que mudar a concepção da criança. Nós temos que mudar a ideia da criança, que criança é uma criança, que criança ela precisa aprender com seus pais a educação, que criança ela precisa ser ensinada de acordo com a vontade do pai. A criança é livre. A criança ela pode e deve decidir o seu próprio rumo. É fundamental, diz Platão, que nos ocupemos das crianças e de sua educação, não tanto pelo que os pequenos são, mas pelo que deles deverá, pelo que ele gerará em tempos posteriores. Essa frase é correta? Temos que cuidar das crianças, não necessariamente pelo que a criança é hoje, mas pelo que ela poderá produzir no futuro. Correta essa frase, irmãos? Melhor que a outra. Melhor que a outra? É o mesmo cara, né? Disse. Quem discorda dessa frase? Por que, Ivete? Claro, você discorda, você tem que discordar por um motivo. Não simplesmente porque você perguntou, eu quero te ajudar a ter um contraponto. A questão de preocupar as crianças, educar as crianças não no futuro, mas no presente. Elas têm importância porque elas são hoje. As crianças são presente. A importância que elas têm é hoje, é agora, não é lá o futuro. É lógico que faz toda a diferença. A educação que elas têm agora, com certeza, faz a diferença, mas vai fazer diferença, né? Mas tem que educar pelo que elas são hoje. A criança ela já é importante ou ainda não é importante? Olha só, às vezes a gente começa a ler e o que a Beth falou é verdade. Aparentemente essa segunda frase não tem nada de errado nela, aparentemente, tá? Realmente a gente tem que preparar a criança para o futuro, mas a criança ela não é um material apenas do futuro, ela já é do presente. E aqui abrindo para a Bíblia, o que isso fala das crianças? Dos tais é o reino, não vai ser o reino. As crianças elas já têm uma condição de produção e de aceitação daquilo que lhes é passado muito grande. Então, as áreas humanas começam a jogar coisas na nossa mente que podem ser prejudiciais. Essa primeira frase, dizendo que as crianças, então, elas precisam ter uma experiência de verdade, elas precisam entender e fazer a sua própria escolha. Segundo, a gente coloca que a gente precisa se ocupar das crianças, dar uma atenção às crianças, quando vai citar aqui Platão, depois eu explico direitinho sobre essa situação. Então, a grande dificuldade que nós temos, o grande pensar que nós devemos ter é onde encaixar a importância de uma criança. Próximo ponto, vamos para o próximo slide. Antes de entrar aqui na sociologia, volta lá, Jéssica. Platão, vocês já ouviram falar de Platão, né? Platão ele entendia o ensino da criança como paideia. Já ouviram falar do que é paideia? A paideia era o seguinte: os pais eles não são responsáveis por ensinar os seus filhos. Sabe por quê? Porque senão as crianças, voltando aqui para a primeira frase, não seriam livres para produzir. Elas seriam apenas o que o pai ou os pais a ensinassem a ser. Eu estou ensinando o Miguel a ser corintiano. Logo, ele vai ser corintiano porque eu ensinei. Não porque ele, da sua natureza, escolheu ser. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Então a ideia da educação grega, há 300 anos, 3 séculos antes de Cristo, em alguns pontos, em algumas faculdades, em algumas escolas, em algumas academias, é o seguinte: a criança ela é retirada dos seus pais quando ela completa 5, 6 anos, e aí ela é educada a partir daí longe da sua casa, para que essa criança pudesse adquirir seus próprios conceitos, e aí no futuro escolher a sua própria forma de agir. Correta essa forma de agir? Erradíssima. Por que, Beth? Porque a palavra de Deus diz que quem deve educar os filhos são os pais. Educar os seus filhos, inculcar, para que eles não se desviem. E aí,
A grande pergunta que eu faço é: essas crianças elas eram retiradas ali do convívio com seus pais e iriam morar com quem? Com tutores. E esses tutores iriam ensinar essas crianças. Mas o que os tutores ensinariam essas crianças? Não era a sua própria forma de entender a vida? As crianças teriam uma pureza de escolha ou não? Não, de qualquer jeito. A diferença é que você tira do pai e dá para o Estado. Você tira do pai e dá para a escola. Você tira do pai e dá para a instituição. Muito parecido com o que algumas pessoas hoje acreditam. Você já ouviu hoje, se a gente colocar para a nossa atualidade, sobre escola sem partido e escola com partido. Já ouviu isso, né? Está na moda, principalmente nos últimos 2 anos, aí, depois da eleição do novo governo. A escola com partido ensina o seguinte: olha, a escola, quem acredita nisso, a escola ela é responsável por doutrinar a criança. É a escola que ensina a criança. Não, não é a escola que ensina a criança. A escola, ela tem o dever de ensinar a ciência. Ela tem o dever de ensinar a geografia, a matemática, a filosofia, a física, português, biologia, as disciplinas que forem. Mas a doutrinação da criança, a moral da criança, quem ensina? Os pais. Nem a igreja. Pais. Então, quando a gente pega, só de relance, a gente vai passar esses expoentes, irmão, só para a gente entender. Aqui começa, então, por exemplo, você entender como a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, quem que faz a escolha para a criança? Do sexo que ela vai ter? Deus. Diz eles que é eles mesmos. A própria criança. A própria criança. O primeiro ponto. Olha, a criança ela vai ter a sua experiência infantil de verdade. Ela vai se enquadrar numa análise educativa, com intenções daquilo que politicamente ela tem recebido, que ela tem recebido de informações, que ela tem recebido de ensinamentos. Ou, outro ponto, e essa criança vai receber agora e futuramente ela vai se adequar na sociedade. Olha, o que nós sempre temos visto, essa ideia é de 300 anos antes de Cristo. É claro que não a ideia da ideologia de gênero, mas a ideia da criança escolher o seu caminho, da criança ter a sua escolha longe do que o pai ensina, da criança estar distante daquilo que o pai ensinou. Mas a Bíblia ensina a criança no caminho da verdade. Certo? Próximo slide. Vamos agora para a sociologia. Por uma visão sociológica, então. Vamos falar sobre 3 expoentes da sociologia. Primeiro, o pai dele, o pai dela. Alguém lê para nós aí, nessa primeira coluna aí do seu lado esquerdo. A família da sociedade capitalista. Alguém lê para nós. A família da sociedade capitalista era a representação das classes de opressores, na figura masculina e oprimida figura feminina. O casamento dessa forma seria uma relação do antagonismo entre essas classes, em que o bem-estar de uma só é possível por meio da repressão de outra. Karl Marx. O grande ídolo hoje da juventude, o grande ídolo hoje das escolas, da faculdade. Karl Marx, o homem mais importante, mais culto, mais inteligente, mais sábio que já existiu. Só que não. De acordo com Karl Marx e a sua posição, é o seguinte: olha, a família não presta para nada. A família, na verdade, ela foi inventada pelo capitalismo para que pudesse colocar em voga aquilo que de fato as pessoas querem. Os homens mandam e as mulheres obedecem. Família, então, é apenas uma representação daquilo que o capital traz. Opressores versus oprimidos. A mulher é coitada, ela precisa se levantar, ela precisa bater de frente, ela precisa demonstrar que a família está errada. E, gente, isso é tão sério, tão triste, que recentemente uma das mulheres mais faladas hoje, chamada Marilena Chauí, ela, numa palestra, numa escola particular, do pessoal de poder aquisitivo alto, disse que família era a maior imbecilidade. Defender a família é a maior imbecilidade que alguém poderia fazer ou ter. Porque a família, para que regras?
Para que pai, mãe, filhos? Para que não ter a possibilidade de uma sexualidade livre? A família, ela não permite que exista sexo livre. A família ensina que o sexo é depois do casamento. A família ensina que o casamento não pode ser desfeito. Que de acordo com a palavra de Deus, papai e mamãe se casaram e eles vão viver o resto da vida juntos. Família ensina que quando há uma quebra da aliança, a gente vai falar isso depois, né, outros dias, existem consequências. Família ensina que eu tenho que andar de acordo com as regras, e a gente não gosta de regra. Quanto mais a gente fala em regra, mais eu quero fugir de família. Hoje, se você perguntar para algumas pessoas, essa pessoa diz, eu não caso. Por que você não casa? Ah, porque eu estou muito bem só. Para que eu vou viver com alguém que vai me dar trabalho? Para que eu vou assinar um papel de casamento? É só regra. Vamos lá. Na segunda parte, segundo parágrafo. No ato do casamento e da geração de filhos, uma sociedade já está sendo formada por meio de pessoas que mudam parte de suas características em detrimento ao... Pega essa última parte aqui, André. Pessoas que mudam parte de suas características em detrimento a outra. O que é família? O que é casamento? O que é união de duas pessoas? Doação. Mais do que ter, é dar. Mais do que ter, é dar. E aí Durkheim, que ensinou, isso é outro expoente da sociologia, então ele vai dizer, no ato que você casa, você perde a sua liberdade. Você perde de fazer aquilo que você gosta. Você deixa as suas características de lado por conta da outra pessoa. Vou pegar aqui o presbítero Carlos, que é o mais antigo no casamento. Os que estão aqui presentes, né? É verdade isso, Carlos? Você deixou as suas características, algumas delas, quando você casou com sua esposa? Continuou a mesma coisa? Não. E aí, Beth? Mudou alguma coisa ou continuou a mesma coisa? Na empolgação foi tudo bom. Hã? Mudou, né, pastor? Mudou, sim. Não tem como não A mudar. questão é, mudando, porque aí Está convencendo. você tem que ver a outra parte, né? Você não é mais individual, né? Você não é você só, é a outra parte. A sua colocação é perfeita. É que a gente foi na empolgação e nem perceberam ainda essa mudança, entendeu? Você não para pensar que tem uma mudança, mas quando você reflete, você vê que tem uma mudança. Sabe o que acontece? O grande problema é que a gente deixa o individual para o coletivo. Isso é muito complicado. Quando a gente é sozinho, a gente com a gente mesmo, é muito mais fácil, né? Eu tomo as minhas próprias decisões, eu faço o que quero, da maneira como quero, não tem ninguém para pegar no pé, não tem ninguém para encher o saco. Agora, quando eu começo a colocar minha escova de dente junto com a escova de dente de outro, quando eu vou no banheiro, o assento do tampo da privada está levantado, não está abaixado, as mulheres reclamam muito disso, né? Ou quando tem uma toalha molhada em cima da cama, ou quando eu não posso mais assistir o programa que eu quero, porque no mesmo horário o cônjuge tem um programa que ele também quer assistir. E como é difícil, porque você e eu, de maneira sem imaginar, meus irmãos, estamos sendo ensinados pela sociedade a sermos individualistas. E isso é o grande triunfo que esse pessoal aí que não gosta de família, que diz que família só estraga, que diz que família tira a liberdade, que diz que família é apenas um aprisionamento, que diz que família é apenas uma maneira de opressão, que a família é apenas uma maneira de encheção de saco, em outras palavras, utiliza-se para conseguir o que querem, a destruição da família. Qual foi a última vez que você conversou com seu marido, com a sua esposa? Mais de 5 minutos,
sentados à mesa, para discutir a relação, assim, as tão gostosas DR. Qual foi a última vez que você sentou com seu filho para conversar com ele? Qual foi a última vez que vocês sentaram para ter um momento de comer na mesa, sem rapidamente alguém pegar o celular para poder ver o WhatsApp? Aliás, a gente já toma café segurando o negócio assim, né? A gente já almoça com o aparelho na mão. A gente já almoça com a TV ligada. A gente já almoça assistindo programas, assistindo campeonatos de futebol, seja o que for. A gente já conversa na mesa do trabalho. Eu tenho uma dificuldade muito grande, eu até brinco com a Jana, que a folga pastoral minha é só de segunda-feira depois da 1h da tarde. Porque se já vai me embora no final de semana, todo o assunto que eu tenho com ela, da hora que a gente acorda às 6h30, 7h da manhã, até o meio-dia é só igreja. Bom, calma aí. E nós, né? Vamos conversar de nós, entre mim e você. Entre o marido e a esposa, entre os filhos. E sabe, gente, cada dia que passa, o amor ele tem sido mais líquido, a liquidez do amor. Volto a recomendar, eu fiz isso ano passado, leia o livro O Amor Líquido, de Bauman, tá? Que ele vai mostrar isso. E veja, alguém lê por nós o que esse terceiro expoente vai dizer ou dizia. Voltando ali. Pode falar, gente. Essa espécie de sociedade deveria receber todo o apoio do Estado para a continuação e efetivação de suas ações. Sim. Então ela foi a favor? Sim. Emile Durkheim, ele entendia a importância da família. Ele fez uma pesquisa, Beth, sobre suicídio. E é um número alarmante, eu não vou ter aqui o número preciso, mas a maioria das pessoas que suicidavam era porque seu casamento não tinha dado certo. Foi por conta de divórcio. Divórcio é o maior causador, ou pelo menos era na época da pesquisa que ele fez. Ele inclusive escreveu um livro chamado disso, O Divórcio. O divórcio, ele é o maior causador do divórcio, ou o maior causador do suicídio era o divórcio. E aí, uma análise interessante a se fazer entre homens e mulheres é o seguinte. Vocês já passaram em frente de um presídio masculino? Domingo, dia de visita. Hoje a gente já passou. Cheio ou vazio? As mulheres estão lá, né? Para visitar o marido. Vocês já foram passar em frente de uma penitenciária feminina em dia de visita? Os homens não vão visitar as suas esposas, enquanto elas vão visitar os seus maridos. Vocês já viram homem viúvo? Que dificilmente se encontra um homem que, quando a mulher morre, não casa de novo. E mulheres viúvas? Você já viu? O que isso diz a você socialmente ou sociologicamente? Sabe o que acontece? O homem, ele não consegue viver sem a mulher. A mulher não consegue viver sem o homem. Desde a concepção, quando Deus ele fez o homem, ele viu que o homem precisava de alguma coisa e fez mulher. Não era a mulher que estava precisando de alguém, era o homem que estava precisando de alguém. A mulher, ela consegue ficar mais tempo sozinha, o homem já não. Mas Deus fez o homem que lavar, passar. Sim, exatamente, porque o homem não conseguia ficar sozinho, por isso que ele fez. Né, pastor? Na verdade, elas perguntam, para que eu vou arranjar outro? Eu tenho que lavar, passar, cozinhar de novo. E aí, André, entra de novo que nós estamos falando sobre o individualismo. Nós falamos isso na quarta-feira no estudo bíblico. Se ele morreu, é livramento. Depende do caso até. Nós falamos na quarta-feira no estudo bíblico da dificuldade que a mulher tem, uma mulher ou viúva ou que se separou, divorciou, dela arrumar um outro marido, dela casar, a dificuldade. Principalmente depois que ela viveu um período só, em que ela conseguiu, nesse período, manter com as dificuldades a sua casa. Ela é independente. Ela tem a casa própria, ou paga aluguel, tem filhos, ou não tem, não importa. Mas aí ela consegue se manter. Passa-se, sei lá, 5, 10 anos. Ou pensa, por que eu vou casar
e ter um marido chato de novo se eu tenho a minha liberdade? Era um individualista, né? Sim, mas é isso que esses caras todos estão querendo ensinar. O Carmen já não, o Carmen ele já entendia a necessidade de estar com a família. Só que o erro do Carmen é o seguinte, era colocar o Estado como sendo o grande apoiador. O Estado até pode apoiar a família, mas quando você entrega na mão do Estado, vai acontecer como os filósofos lá atrás faziam. Olha, é o Estado que vai educar a família, é o Estado que vai dar base para a família. Não, não é o Estado que vai dar base para a família. Quem dá base para a família? Deus. Tá? A ideia é interessante, mas a maneira de agir não. Nossa, lá nas etnias que tem lá no Senegal, por exemplo, Sim. que a Marília comentou, Uhum. que tem uma seita lá, né? Que eles pegam as crianças, né? Tiram das famílias, ou as famílias que levam, Sim. e ficam num lugar que ali eles é que vão educar. Hoje, né? Hoje em dia. É exatamente o que acontecia na Paideia da Grécia. Exatamente isso. É que eles não entendem que é isso, tá? Eles não têm na cabeça, vou fazer como uma Grécia que não tem o ensino. Mas é isso aí, é a mesma ideia. Você tira a criança do convívio familiar e entrega ao Estado. O Estado é o responsável por educar a sua família, não é? Sou eu. É muçulmano lá, né? A religião predominante lá é o islamismo. Mas tem várias outras religiões também que usam a mesma maneira de ação, né? O animismo e tal também. Hoje eles fazem isso, eles pegam as crianças, as famílias dão, ou eles pegam, não sei como é que funciona lá, mas existe esse regime É isso aí. de levar as crianças para lá e eles é que vão Você educar. não vê na TV as crianças armadas, né? Nessas guerras santas, exatamente isso. São os talibãs. E talibã significa estudante, tá? Em árabe, são as crianças mesmo que entram para poder. Certo, gente? Estão conseguindo entender onde nós estamos querendo chegar? Primeiro, estão fazendo um aparato apenas de expoentes de áreas humanas que estão aí a vigor no nosso tempo, de maneira direta e indireta. O Weber, vai lá, ganha para nós, que o Weber pensava ou ensinava. Esse cara aí é o. Vamos lá. Weber entendia existir 3 tipos de dominação: a legal, baseada nas leis, regras e estatuto, voltada para o governo, a carismática, baseada no carisma do líder, conquistada pelo que esse líder pode e como oferece aos ouvintes, e a tradicional, onde, por exemplo, se encontra o domínio do pai para com o filho. 3 maneiras de domínio, segundo Weber. O primeiro, então, é leis e regras. É o Estado que coloca. O segundo tipo de domínio é o domínio carismático. Que tipo de domínio carismático é esse? Por exemplo, do líder religioso. O líder religioso ele pode, então, dominar o pastor, o padre, o ayatolá, seja quem for, o pai de santo. Esse cara ele consegue ter poder sobre os seus fiéis. Esse cara consegue ter poder sobre a sua igreja. Esse cara consegue ter poder sobre aqueles a quem ele está ali liderando religiosamente, tá? E o terceiro é o pai, que tem um posicionamento tradicional de mandar no filho. O primeiro, ok, é lei. O segundo é carisma, melhor ainda, o cara ele conquistou. O líder não obriga você a segui-lo, ele apenas aparece. Se você achar que o cara é legal, você segue ele. Agora, o terceiro é imposto como o primeiro. É imposto. Por que eu tenho que obedecer meu pai? Você que já passou por essa fase dos 18 anos, você já falou ou já pensou isso do seu pai e da sua mãe? Mas por que eu tenho que obedecer? E já ouviu o seguinte, porque eu sou pai, quem manda aqui sou eu? Ou você já falou isso para o seu filho, para sua filha? Acho que eu já falei. Tá debaixo do meu teto, meu amigo? Tá comendo meu feijão? Quem manda aqui sou eu. Mas é isso que as pessoas brigam. Mas e cadê, Beth, a personalidade do seu filho? Você está moldando o seu filho. Ele tem que ser ele. Você está obrigando ele a ser o que ele não é e sim o que você quer que ele seja. Não, Esse é o quando ele pensamento. pagar o feijão dele, ele já vai saber. Não, mas assim, a palavra de Deus diz que é o pai quem não é manda, é o pai que vai educar. Sim. Né? Até quando?
Até quando precisar. Até quando? Até quando o pai educa seu filho? Sempre. Concorda, Valete? Até quando o pai tem que ensinar o seu filho? Acontecem coisas novas na vida nossa, a vida toda. Então, por exemplo, se eu tiver um bom conselho, eu estou sendo ensinada. Se eu for sábio, eu aprendo, senão eu quebro a cara. Pastor, aconselho algumas pessoas, eu ouvi isso. Não vejo a hora do meu filho completar 18 anos de idade para tirar esse peso de responsabilidade das minhas costas. Enquanto seu filho for seu filho, ou seja, enquanto você estiver de boa ele, né, às vezes o filho morre antes, você é responsável por ele. Sai o peso economicamente. Sim. Tá machucado. Mas a gente abandona, pais e mães muitas vezes abandonam seus filhos porque eles já estão grandes, eles se virem. Eles são como se fossem os passarinhos, agora é por eles. Não. É claro que os filhos casam, saem de casa, têm suas próprias escolhas, temos que deixar os filhos até mesmo muitas vezes sofrer as consequências de alguma coisa errada que escolheu, enfim. Mas os pais serão sempre pais. Mas a gente vai falar aí por ti. Joia? Vamos lá. Uma visão psicológica e antropológica. O que diferencia verdadeiramente o mundo humano do mundo animal é que na humanidade uma família não poderia existir sem a sociedade, isto é, uma pluralidade de famílias dispostas a reconhecer que existem outros laços para além dos consanguíneos e o que leva ao processo natural de descendência só pode levar-se a cabo através do processo social da afinidade. Levi Strauss ele é um antropólogo, ou foi um antropólogo, não sei se ele já morreu, acho que já morreu, e que ele então ensina o seguinte, que para uma família existir, você então sai da sua casa com as regras dos seus pais, e aí você encontra uma mulher ou você encontra um homem que também saiu da casa deles com a regra dos pais dele. Então você sai de uma regra para entrar em outra regra. E juntamente com essa pessoa que também saiu de uma regra para entrar em uma outra regra, vocês criam a própria regra de vocês. Ou seja, é um ciclo. Tá? Famílias que estão dispostas a reconhecer. Estarem dispostas a reconhecer. Você está disposto, como família, ou como pretenso, casado, casada, a reconhecer que a outra pessoa é diferente de você e não por isso é pior? Você consegue entender isso? A família, ela é a concepção de pessoas diferentes, com ideias diferentes, com jeitos diferentes, que se reúnem numa mesma casa para viver o resto da vida junto. Que delícia! E aí a gente colocou o complexo de Electra e complexo de Édipo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Complexo de Electra e complexo de Édipo. O complexo de Édipo é o mais famoso. É aquele caso da mitologia grega em que o filho se apaixona pela mãe e a mãe também se apaixona pelo filho sem saber que o filho era filho. Édipo, ele foi criado longe da sua mãe e aí ele cresceu num lugar distante e aí quando grande ele tem contato com sua mãe, mas ele já tem contato com sua mãe depois que ele teve um relacionamento com ela e descobre que é sua mãe. Ele vê uma mulher bonita, casada, manda matar, arquiteta a morte do marido daquela mulher, fica com aquela mulher e depois de algum tempo descobre que aquela mulher era sua mãe. Ele vaza seus próprios olhos em revolta daquilo que ele havia cometido. O complexo de Electra é a mesma função, mas da mulher para com o pai. Vocês já ouviram falar que a menina é mais apegada ao pai e o menino é mais apegado à mãe? É desse estudo aí de Freud, tá?
complexo de Édipo e complexo de Electra. E qual é a importância negativa disso para os nossos dias? É o pai e a mãe saberem que há momentos em que precisam. Nós falamos que os pais serão sempre responsáveis pela educação do filho, mas há momentos em que, apesar de ainda serem os responsáveis, é o momento em que o pai e a mãe precisam deixar os filhos irem viver a sua própria vida. É o pai não intrometer no casamento do filho ou da filha. Do filho nem tanto. O pai normalmente se intromete no casamento da filha. E a mãe quer se intrometer no casamento do filho. Normalmente é assim. Raras exceções. Tá? Por conta desse complexo que o ser humano tem, de acordo com esses estudos, né? Até de maneira inconsciente. Ah não, mas eu tenho que ensinar a minha nora a melhor comida que meu filho gosta de comer. Porque tem que ensinar a minha nora como que ela deve passar a roupa do meu filho como ele gosta. Tem que ensinar o meu genro a tratar a minha filha, porque quando minha filha estava aqui, ela era uma princesa, está saindo aqui da minha casa, tem que cuidar da maneira como eu sempre cuidei. Não! De jeito nenhum! O seu genro não vai cuidar da sua filha como você cuidou. Oi? E nem a sua nora vai cuidar do seu filho do jeito que você cuidou. E é preciso que isso aconteça, para que haja desenvolvimento do filho e da filha. E é necessário que isso aconteça, porque na verdade agora o filho não é mais só filho, ele é marido, e a filha é a esposa. E como é difícil isso para os pais, imagino eu, né? Não dar pitacos mais na vida do filho. Próximo slide, vamos lá. Alguém lembra para nós aqui o que o Lenin foi um comunista russo. Você tem que estar preparado para mentir, enganar, fazer todos os tipos de operações ilegais e suprimir a verdade. Vladimir Lenin. Isso. Esse é o Lula da Rússia? Na verdade o Lula segue os ensinos de Lenin. Lenin, Stalin, são os grandes Mentirosos. mais que mentirosos. De todos os holocaustos que existiram na face da Terra, esses caras foram responsáveis pelos piores. O Gramsci, vamos lá, ver o que o Gramsci ensinava. O Gramsci está na atualidade novamente, aí voltou aos livros, às faculdades de maneira bem firme nos últimos anos. Nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, sua arte, a sua literatura contra eles próprios. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos e um regime fundado em crenças e valores judaicos cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Anthony Gramsci, então, ele diz o seguinte: olha, estamos há 2000 anos vivendo sobre a labuta de um cristianismo e de uma religião judaico-cristã, então nós temos que cortar essa raiz para que acabe com essa cultura cristã que existe no mundo. A cultura cristã, ela está atrapalhando a sociedade, é por isso que nós temos que mentir, como ele ensinou, enganar, fazer todos os tipos de operações ilegais para que a verdade não apareça. E aí eu leio de novo ali na última, no último quadrinho que nós colocamos. Usaremos o idiota útil na linha de frente. Incitaremos o ódio contra as classes. Entre as classes. Desculpa. Não, tranquilo. Destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que cairão das nossas mesas. O Estado será Deus. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não são comunistas. Lenin. Gente, é o que nós temos desde o começo, por isso que eu peguei desde a filosofia. A criança sai, não é educada no convívio com seu pai, passou pela sociologia, dizendo sobre o aprisionamento de uma família, do marido com a esposa, dos pais,
para com os filhos, a falta de liberdade que os filhos têm. Nós passamos pela psicologia a ideia em que precisa haver ali um distanciamento, uma liberdade entre os filhos e os pais deixarem os filhos seguirem a sua própria vida, a sua própria maneira de pensar, mas ainda os educando. E aí nós temos aqui nos pensamentos modernos, recentes, que nós pegamos e nós vivenciamos e temos ouvido e temos lido como sendo normal. Esses caras estão dizendo o seguinte: nós vamos usar um idiota útil na linha da frente. Sabe o que é esse idiota útil na linha da frente? Aqueles caras que vão fazer protestos contra o governo à torta direita. Seja o governo lá do que for. Esse é o idiota útil segundo o próprio Lenin, tá? É quem não pensa, aquele burro de carga que a gente dá informação é porque é. Porque o presidente que está é o melhor independentemente do que ele faz. O presidente que saiu é o melhor independentemente do que ele fez. Não tem erros, só tem acerto. É burro de carga. Iniciaremos ou incitaremos o ódio entre as classes. Olha, existe aqui a classe dos pobres, que não pode se misturar com os negros. Tem as minorias, tem a classe dos homossexuais, tem as classes dos negros, tem a classe dos taxistas, tem a classe dos motoristas, tem a classe das prostitutas, tem a classe de todos os modos. E tem aquela briga. Mas o pior de tudo é a ideia: destruiremos a sua base moral. Nós vamos destruir a sua família. Nós vamos destruir a sua espiritualidade. Quem vai mandar na bagaça, em outras palavras, é o Estado. Ele vai ser Deus. Sabe quem ensina isso? O comunismo. E sabe o que os nossos alunos, desde a escola primária, aprendem na instituição, e principalmente no ensino médio e na faculdade? Apenas doutrina comunista. Eu não digo tudo, mas eu digo que o comunismo em si, propriamente dito, é a pior da maneira de se viver. Um dos anticristos, alguém já disse, é o comunismo, e ele está certo. Essa pessoa está certa. Se alguém perguntar alguma coisa, a gente vai continuar? Aquele seriado lá que passou na Record, quero não? Que aquele cara lá é Deus lá. É bem isso aí. Apocalipse. Isso. O Estado é Deus. Ele dominou tudo, ninguém podia fazer nada, tudo tinha que passar por ele, né? Por que a ideia de se colocar o Estado como Deus? Isso aí, para tirar Deus. A partir do momento em que o pai perde o controle do filho, a partir do momento em que o marido e a esposa já não seguem mais regras de convívio, e aí a gente vai explicar sobre a diferença depois entre igualdade e complementaridade. Nós vamos explicar isso depois. Nesse seriado a gente vê que aquelas pessoas que não tinham compromisso eram as que mais rapidamente aderiam ao governo do Estado. Sim. Por que hoje na escola os alunos não se reprovam? Como na sua época tinha reprovação, todas as séries, e a sua época foi logo em seguida da queda da ditadura, né? Você pegou ainda a ditadura, né? Na escola, não? Um pouquinho dela. Você pegou, né, Carlos, ainda? A época do final da ditadura na escola, né? No começo da escola, depois que o período pegou. Os alunos, eles tinham ali regras para se cumprirem. Nossa, a bandeira do Brasil não podia virar. Vocês cantavam o hino nacional? Vocês cantavam o hino nacional uma vez por semana, pelo menos? Não sei se... Acho que era todo dia. Todo dia? Você fazia aquela fila e aí cantava? Eu peguei finalzinho, mas eu, na minha época, cantava hino uma vez a cada, sei lá, épocas... Você faltava na escola, Se você faltava na escola, tinha uma carteirinha que colocava falta, e você levava para sua casa para os seus pais assinarem. Só que, olha, isso é regra. Regra é opressão. Ninguém pode ser obrigado a ir para a escola. Uma criança, ela tem direito de escolher o seu próprio caminho. No meu tempo, não. Só que aí o tempo vai passando. Hoje, os alunos não se reprovam. Você tem um período da primeira até a quarta série que os alunos não reprovam. Por que não pode reprovar? Ah, não, porque se a criança reprovar,
ela vai se sentir tão mal, por isso tão mal, que ela não vai querer mais estudar. Ah, não vai estudando já? Ela vai sair da escola. Coitada, ela não pode se sentir humilhada porque ela reprovou. Uma reprovação é uma humilhação. Gente, que coisa mais absurda isso. Nós temos gente formados entre nós que reprovaram na escola. E hoje são professores. Essa ideia de reprovação acaba com a vida da pessoa. É tirar a responsabilidade de quem é e deixar tudo sem regra. Deixar tudo sem nada. Você vira e mexe e vê na escola aluno agredindo um professor. É o ódio sendo incitado. É a falta de amor, a falta de regra. Então, nesse primeiro dia de hoje, quando a gente está falando sobre o alicerce, próximo slide, está acabando já. A gente precisa entender que o alicerce para uma família é o alicerce para a sociedade. Não é a sociedade que faz a família, não é o Estado que faz a família, é a família que faz a sociedade, é a família que faz o Estado. Por que o Estado está ruim? Por que você pode falar, olha, o político é um político ladrão, seja ele quem for? Que é a base. Porque na verdade o ser humano é o ser humano que faz isso. Ele rouba 1 milhão, 13 milhões, 20 milhões, é porque ele tem condição de roubar isso. Mas se você não educa seu filho, se você não for educado, você pega um troco a mais e não devolve no mercado. Qual é a diferença? Nenhuma. É a mesma coisa. Ou quando você sonega imposto, ou quando você compra um produto pirata, ou quando, não, mas eu preciso de ter um produto pirata porque eu não tenho dinheiro para comprar o original. Gente, você vai morrer se não comprar o produto pirata? Não vai. Então você não precisa daquilo. Você compra porque é mais barato, é mais fácil para você. Aí eu preciso, hoje não tem mais CD, né? Tudo é com a lista, tem aplicativos, tal, playlist e tal. Mas antigamente sempre ouvia falar isso, pastor, olha, eu compro um CD pirata porque eu tenho condição de comprar um CD original. A culpa é do Estado que não me dá essa condição. A culpa é sua, rapaz, que comprou um negócio pirata que você quis comprar mais barato. Liga o rádio que você vai escutar a mesma música. É essencial para a sua vida ter esse CD? Não é, então desculpa. Vamos ver alguns outros pensadores aqui, ó. Esses nomes são pessoas que participaram do evento de 1971, o grande congresso feminista, tá bom? E algumas pessoas que surgiram a partir daí escreveram algumas coisas. Por exemplo, a família nuclear tem que ser destruída. Qualquer que seja o significado final, a destruição da família é agora um processo revolucionário objetivo. Assinado Linda Gordon. Rob Morgan, não vamos conseguir destruir as desigualdades entre os homens e as mulheres enquanto não destruirmos o casamento, de modo que as crianças possam ser educadas com igualdade. Temos que retirá-las das suas famílias e educá-las comunitariamente. Dr. Mary Jo Bain, feminista e professora de assistência de educação da Wesley College e diretora do centro Iman, não sei o que lá da escola lá, Rissark? Acho que é isso, não estou lembrando mais. A Declaração do Feminismo, novembro de 1971. O casamento tem existido para o benefício do homem e tem sido também um método legalmente sancionado de controle das mulheres. Temos que trabalhar para destruí-lo, o casamento. O fim da instituição do casamento é a condição necessária para a emancipação das mulheres. Devido a isso, é importante encorajarmos as mulheres a abandonar os maridos e a evitar viver com homens. Toda a história tem que ser reescrita em termos de opressão das mulheres. Temos que regressar às antigas religiões femininas, como a feitiçaria. Toda opressão cria um estado de guerra. Essa não é exceção. No dia em que for possível à mulher, o amor não em sua fraqueza, mas em sua força. Não para escapar de si mesma, mas para se encontrar. Não para se abater, mas para se afirmar.
Naquele dia, o amor se voltará para ela, assim como para o homem, a fonte de vida e não de perigo mortal. Enquanto isso, o amor representa em sua forma mais tocante a maldição que confina a mulher em seu universo feminino, mulher mutilada, insuficiente em si mesma. Defender a família é a maior imbecilidade que existe. O feminismo prega isso. Pastor, você é contra o feminismo? Não. A Bíblia é contra o feminismo. O feminismo é do capeta, é do diabo, como o machismo também o é. Tá? A ideia, depois, se você quiser saber, a gente pode explicar a história do feminismo, como surgiu, as 3 ondas do feminismo, como surgiu, e a ideia dela, o que está por trás dela e tudo mais. Mas isso é o que nós temos hoje de feminismo. Se você evangélico, se você crente defende feminismo, o que você está defendendo é exatamente todas essas frases que estão aí. Hoje o jovem defende o feminismo, né? É exatamente tudo isso aí que é o feminismo. A declaração do feminismo de 1971 no congresso em que estavam reunidos exatamente essa coluna do meio. Esse casamento é benefício do homem, toda mulher precisa abandonar o homem, toda mulher precisa evitar viver com homens. Sabe quem foi um dos precursores disso? Uma mulher chamada Simone de Beauvoir. Não sei se precursora, mas com certeza grande desenvolvedora disso. Hoje ela é amada nas faculdades, né, pelo movimento feminista. Essa mulher era casada com um filósofo chamado Sartre, só que ela tinha um casamento aberto. Ela tinha relação com ele, tinha relação com um amigo dele, e todo mundo sabia, e era uma algazarra toda ali naquela casa. Para que se viver apegado ao casamento? Casamento é prisão. Família é prisão. Vai lá, essa próxima. Mas vamos lá, agora sim, para a gente já ir para os 2 últimos slides, para nós acabarmos. Falamos de pensamento, dá até uma ânsia, né? Ouvir essas coisas todas, né? Mas o que a Bíblia ensina, gente? Então vamos lá, eu preciso que vocês abram a Bíblia para a gente poder ter um tempo. Falar em tempo, pessoal da comissão, me veja quanto tempo que eu tenho, tá? Eu tô indo, eu não sei quanto tempo eu comecei, muito bem quanto tempo eu tenho. Mas Romanos 11:36, outro Romanos 14:7 e 8, outro Isaías 60 e outro Isaías 61. A Bíblia nos ensina então sobre o alicerce da família. E o cristão tem que se basear onde? O cristão tem que se basear no feminismo, que é o pensamento moderno. O cristão tem que se basear na sociologia, que ainda existe. O cristão tem que se basear na psicologia, que é a grande caixinha do socialismo da época, né, de ensino, de cultura, de incentivo, de sair da condição de tristeza, de autovalorização. O cristão tem que se basear na filosofia, porque é a raiz de toda a sabedoria. Não, o cristão ele se baseia na Bíblia. É a Bíblia que tem a regra para tudo. O alicerce da família não deve ser a filosofia, não deve ser a psicologia, não deve ser a sociologia, não deve ser a antropologia, não deve ser nada de IA, tem que ser a Bíblia. O que a Bíblia então nos ensina? Romanos 11:36. Porque dele e por ele e por meio dele, para ele são todas as coisas. Não é pelo Estado, não é para o Estado, não é em redor do Estado, não é para mim. Eu não caso, eu não tenho filhos para que eu possa ser feliz. Eu caso, eu tenho filho para que Deus seja glorificado. Tá? 14 de Romanos, versos 7 e 8. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. É isso aí, 8. O 8 também. 7 e 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. É isso aí. A concepção da família, então, ela começa a ter a sua base em Deus. Eu caso para ser feliz? Não, eu caso para glorificar Deus. Eu tenho filho para ser feliz? Não, eu tenho filho para adorar e glorificar a Deus. É claro que casar é bom demais, ter filho é bom demais, conviver é bom demais. Deus, Ele é tão grandioso, tão misericordioso, que Ele reparte conosco daquilo que é tão particular, a glória dEle. Ele derrama sobre nós. Então Ele dá para nós a oportunidade de sentirmos prazer. Mas a nossa ação é sempre, em primeiro lugar,
adorar a Deus. Isaías 60:21, depois 61:3. Todos do teu povo serão justos, para sempre lhe darão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Isso! E 61:3? A gente já explica esses dois textos de Isaías. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Plantado para o Senhor, para a sua glória. O homem é feito para o quê? Glorificar a Deus. As ações do homem são para glorificar a Deus. A família é para glorificar a Deus. Os atos da família são para glorificar a Deus. Então, quem é o povo que glorifica a Deus? O diácono André leu lá no capítulo 60, verso 21. Se estiver aberto, lê de novo lá, André, por favor, 60, 21. Esse texto é que nós vamos... Todos do teu povo serão justos. Isso. Continua, todos o povo serão justos. Para que sempre herdarão a terra. Sim. Serão renovos por mim plantados. A terra, ela precisa ser renovada dessas maldades, desses pensamentos. Esses pensamentos que nós estamos falando vieram depois do Antigo Testamento, mas desde que o homem é homem existe a homossexualidade, né? Vocês lembram do primeiro fato, ou primeiro marco histórico de homossexualidade foi onde? Quando os anjos lá foram enviados por Deus até Ló, você lembra dessa história, né? Já havia então essa concepção de homossexualidade. A imoralidade sexual também, os cultos das feitiçarias, como ali a Convenção Feminista de 1971, a Declaração Feminista de 1971 declarou, já existia a imoralidade em que as mulheres elas se deitavam com os homens e eram cultuadas. No Novo Testamento tinha lá, na época do Novo Testamento, a Diana dos Efésios, que era adorada. Oi? Na Grécia, né? Exatamente, na região grega ali, na região da Turquia, tinha o culto à imagem, culto ao corpo, culto à mulher, tá? Culto àquilo que é criado e não ao Criador. Então, quem que é responsável, irmãos, para que haja um renovo de pensamento nessa sociedade tão deturpada, que ensina uma imoralidade, que ensina a homossexualidade, que ensina que a família não presta, que ensina que pode haver divórcio à torta e à direita, que ensina que a família é algo que só aprisiona. Quem é responsável por renovar a mente da terra? Deus. Você e eu. É o texto que ele leu. Nós somos responsáveis. O povo de Deus é responsável. Começa assim, André. O povo de Deus. Você é esse povo de Deus. E aí, irmãos, nós entramos aqui para os mandatos, né, pactuais ou criacionais. Oi, Beth, desculpa, eu não... Serão renovados por mim. Sim. Plantados. Mas lá no começo do versículo, vai lá. 21. Todos os do teu povo serão Isso. justos. Isso. Para sempre herdarão a terra. Isso. Deus, ele Serão renova. renovos Isso, serão renovos, exatamente. por mim plantados. Isso. Deus, ele usa você para renovar a terra em que você Obra está. das minhas mãos para que eu seja glorificado. Para que Deus seja glorificado, ele usa o homem. Para que o mundo seja transformado, ele usa o homem. Para que o mundo possa conhecer Cristo, ele usa a igreja. Para que o mundo conheça quem é Jesus, ele usa pregadores da palavra, você e eu. Para que haja uma mudança de mentalidade, é você e eu. Somos nós responsáveis, irmãos. E aí, nós entraremos aqui nesses 3 mandatos, tá? Vocês, há 2 anos atrás, tiveram com os presbíteros o acampamento, e eles falaram sobre isso, né? Nós estávamos presentes. Eles falaram sobre isso, sobre os mandatos pactuais ou criacionais, que é o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Então, Gênesis 2, de 1 a 4, alguém já está cortando meu microfone, vou parar já já. Gênesis 2, de 1 a 4, alguém abra lá. Gênesis 1, alguém abra lá. 2 de 1 a 4. Isso. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército.
E havia Deus determinado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Deus, ele faz o homem e ele dá um mandato para o homem, factual ou criacional. O homem, ele tem que ter um tempo exclusivo para adoração. Antes de haver família, havia adoração. Ah, Deus, a minha família, pastora, a minha família vai ser criada e eu quero que minha família seja bem-sucedida. Qual é o segredo para minha família ser bem-sucedida? Adoração a Deus. Mandato social, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso, agora no capítulo 2, verso 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-o numa mulher e lhe trouxe. E disse: homem, está afinal, esta é afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E de novo lá no 28, que já foi lido, o homem vai dominar sobre todas as criaturas, terá domínio sobre todos os animais, sobre a natureza. Mandato social e mandato cultural, depois do espiritual. Qual que é o social? Olha, homem e mulher, vocês vão se unir, vocês vão casar, vocês vão ter filhos. E qual que é o mandato cultural? O que é cultura? Vocês, filhos de Deus, vocês vão dominar a terra. Vocês serão responsáveis por deixar a terra pura. Vocês serão responsáveis por deixar a terra consagrada. Gente, em outras palavras, sabe o que Deus está falando? Crentes, casem, tenham filhos, povoem a terra, porque os filhos de vocês serão bênção para a transformação do mundo. Solteiros e solteiras, casem, tenham filhos, porque só assim o nome de Deus será glorificado. Casados, tenham filhos, Cleiton, Jéssica, para que o povo possa ser purificado. Pais, ensinem seus filhos para que eles possam santificar e consagrar. Os nossos irmãos pentecostais têm muitos filhos, né? E falam, filho, é verdade. Quanto mais filho educado na palavra, se você tem 5 filhos e os 5 estiverem na casa do Senhor, sendo usado por Deus, são 5 pessoas a mais glorificando e transformando esse mundo. É uma conta matemática que Deus faz, e é verdade. Deus, ele manda Adão e se unir à mulher por qual motivo? Por que ele deu a Eva para Adão? Porque ele estava só e para crescer e multiplicar. Exatamente. Por que ele manda crescer e multiplicar? Porque se fosse só para agradar Adão, dava Eva para Adão, mas não colocava aparelho reprodutor na Eva nem em Adão. Por que há aparelho reprodutor em Adão e Eva? Pode dispersar o microfone que não está funcionando. Por que ele colocou o aparelho reprodutor no Adão e na Eva? Para que tenha filhos. Mas por que Deus quer que tenha filhos? Para glorificar. Para a sua glória, lembra Isaías 60, 21? Então, irmãos, nós temos que manter o mandato espiritual. Eu estou bem com Deus, é importante, é o primeiro passo. Mas a partir disso, eu preciso agora casar, eu preciso agora ter filhos. Porque aí, o que meus filhos vão fazer? Com o mandato cultural, vão dominar a terra. Porque se não tivesse colocado o aparelho reprodutor, ia morrer ali.
Deus deixaria de ser Deus? Deus precisa que o homem exista? Deus, Ele faz com que os homens e mulheres se casem e tenham os filhos, para que a terra esteja plena e cada vez mais cheia de pessoas que o adorem. Porque a função do homem é gozá-lo para todo sempre. Casamento é bênção, ter filhos é bênção. Deus nos fez para isso, tá? A gente precisa entender. É por isso que uma das maiores abominações que existem na face da terra é o aborto. O aborto, por que existe o aborto? O sexo é livre. É o que os nossos amigos, sociólogos, psicólogos, alguns deles, filósofos ensinam. Não, para que casar? Você pode ter relacionamento sexual à vontade. Ah, mas se acontecer de eu me engravidar, eu vou me prender ao filho. Meu corpo, minhas regras, eu vou e mato. Pecado, abominação, assassinato. Quando a gente deixa as regras da Bíblia, da família como sendo a base de acordo com os ensinos bíblicos, a gente começa a entender de maneira errada. É claro, irmãos, há casos e casos. Na Bíblia nós temos descrito que existem pessoas que serão solteiras, é claro, isso é bíblico também. E as pessoas também são importantes para o reino, também, claro. Só que o ser solteiro é um dom. E aí Paulo ensina, olha, se você quer ser solteiro, ok. Só que você não pode pecar sexualmente por ser solteiro. É melhor casar do que viver casado. Vamos lá, Jéssica? Alguma pergunta, gente? Agora nós vamos usar um teólogo, tá? Van Groningen. Morreu recentemente, ele ficou casado mais de 60 anos com a sua esposa. Já viu que é totalmente oposto aos outros. Ó, o relacionamento espiritual tem sido tristemente distorcido, mas Deus proveu meios para a continuação por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Um sétimo do nosso tempo, o sabá ou o domingo, foi sabá, irmãos, significa descanso, tá? Não que tem que ser o sábado. O sábado recebeu esse dia, esse nome, por conta da palavra descanso. Domingo foi instituído para ajudar a família a realizar as suas tarefas sociais, culturais e espirituais no reino cósmico de Deus. Tá? Ou seja, a família ela existe para que pare no domingo, adore a Deus, mas para que ela possa influenciar. 1 Pedro 2, 9 e 10, o que diz? Não precisa abrir não, você sabe de cor, você é bíblico. Vai lá, Jéssica, mais um slide aí. Esse aqui acho que é o último do nosso dia, obrigado. O que diz 1 Pedro 2, 9 e 10? Tá, a música diz assim, ó. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Gente, quando eu era criança, tinha um pastor que toda quarta-feira, ele exigia que você chegasse lá no estudo bíblico com 1 ou 2 versículos decorados. Eu vou começar a fazer isso também. Eu só vou orar pela sua vida se você decorar 2 versículos por semana. Senão eu não vou mais impetrar a bênção apostólica após o culto, enquanto todos não tiverem decorados. 1 Pedro 2, 9 e 10 é o seguinte: pois vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois. Vós não erais povo, hoje vocês são povos. Vocês não eram família, em outras palavras, hoje vocês são família, família de Deus. Multipliquem, tenham filhos. O pastor gosta de fazer batismo, então tenham mais filhos aí, tenham casamentos, saiam da vida de individual e entrem para a vida de coletividade. E aqui, ó, Caio, outro teólogo, vai dizer o seguinte: não existe uma regra, um aspecto, fica feio, né? Um aspecto de vida que alguém possa imaginar que Cristo diga que não lhe pertença. Tudo da sua vida pertence a Deus. A sua família pertence a Deus. Amém? Amém. A sua vida pertence a Deus de maneira íntima. Amém? Amém. E aqui então nós colocamos
um gráfico, né, uma ilustração, um desenho, sobre tudo isso que a gente falou, principalmente nos últimos slides. Tá? Tem um lado pactual, Deus Pai, a palavra que é o Filho e o Espírito Santo, o mandato da comunhão no sábado para indicar o reino de Deus, o mandato espiritual. E aqui está todo o movimento, todo o cosmos, toda a maneira de agir da humanidade de acordo com isso. Tem um triângulo ali dentro, o mediador. Quem que é o mediador? Hoje, quem faz a intermediação entre o homem, mulher e Deus é o Espírito Santo, tá? O Santo que faz com que a nossa oração chegue diante do Pai, chegue e Ele possa ali atender as nossas orações. Homem e mulher, o homem na política, no trabalho, no comércio, a mulher na sua maneira também de agir dentro da família, dentro da recreação, dentro de um trabalho industrial, dentro também da possibilidade de desenvolvimento. Todos esses aqui juntos e seus filhos, o que eles fazem? Eles mudam na arte, na escola, no trabalho e no lar. Sabe como que esse mundo vai ser mudado? Quando você pregar a palavra de Deus, ok. Mas quando os filhos dos crentes se fizerem notados. Quando você se fizer notado. Por que você existe? Você já parou para pensar? Você existe? Por que a família existe? Por que o casamento existe? Por que os filhos existem? Quando a gente pensa isso, irmãos, olha só, a gente começa a mudar. Na escola não vai mais ensinar que a homossexualidade é interessante, é possível. Sabe por quê? Porque lá terão servos de Deus falando isso é errado. Porque lá terão professores falando que isso é errado. Porque na política não haverá mais corrupção, porque lá terão pessoas de Deus governando o Brasil, o mundo. Porque aí na arte você não vai escutar mais aquelas músicas absurdas que você e eu escutamos, porque vai ter um compositor cristão lá. Eu acho que nós como igreja perdemos a esperança naquilo que o mundo pode se tornar. Então nós por algum motivo acreditamos que a Bíblia diz que o mundo não vai melhorar. Opa, eu escuto isso na igreja direto, não, mas no Brasil não vai melhorar nunca. Então a gente não tem essa visão de mudar o mundo. Né? Talvez a nossa concepção de mudança de mundo está errada, assim, porque a gente não tem mais fé. A gente acha que o mundo é do maligno e acabou. A gente precisa de sentar, descansar e esperar Deus voltar. Essa sua frase, sabe quem está batendo palma? Cada um para de nós. Lenin está batendo palma. O que está falando que é a sua ideia, está falando que é de maneira geral, eu passo a palavra, Beth. De maneira geral que está na nossa cabeça. Nós vimos alguns slides atrás, isso, olha, sabe como que a gente vai acabar? Vamos acabar com a concepção da igreja. Vamos acabar com a concepção de Deus. Vamos colocar a família, ou o poder, o Estado. Quem é Deus é o Estado. Então essa ideia aqui do reino, essa ideia aqui do cosmos girar em torno do reino de Deus, foi esquecido. Eu adoro um Deus poderoso, você não? Eu adoro um Deus que transforma a água em vinho, que abre o mar, que faz o cego ver, que faz o morto ressuscitar, ou não? Deus deixou de ser Deus? Não, mas você e eu deixamos de ser, de cumprir o que deveríamos como povo dele, como família. O que você falou, Leite, é muito correto. Porque a gente tem a ideia de falar, olha, isso não vai dar mais, isso não é possível mais, isso não vai mais acontecer, mas vai. Usa a Bíblia. Exato. Uns nasceram para ser barro, outros nasceram para ser de honra, outros de desonra. Não, gente, eu não sei quem é. Então devemos como família povoar essa terra e dar essa terra à luz. Tudo foi feito para que Deus possa ser glorificado. Por que Deus fez com que você e eu tivéssemos órgão reprodutor na nossa vida? Para que a gente tenha filho. Para que esse filho possa glorificar a Deus no mundo inteiro. Certo, gente? Beth, você ia falar, acabei de perguntar que ele estava falando junto com você, desculpa. Eu acredito que a gente ainda tem esperança. Pela palavra de Deus, pelo poder de Deus,
Mas é uma brecha, Beth. Nós estamos contaminados, né? A família está contaminada. Pelas ideias daqueles filósofos. Sim, nós estamos contaminados pelos filósofos, nós estamos contaminados pelos sociólogos, pelos psicólogos, pelos antropólogos, nós temos sido contaminados pelo feminismo, nós temos sido contaminados pelo homossexualismo, e tudo é baseado na ideia desses filósofos naturais, de que tira-se do pai crente a responsabilidade de educar o filho, quem educa é o Estado, porque o Estado é Deus, porque o Estado é quem manda, não é a Bíblia. Para que eu vou dar regras, para que eu vou dar limitações, para que eu vou dar base? A criança escolhe o que ela quiser, a criança ela escolhe o sexo que ela vai ter, a criança escolhe o caminho que ela vai ter. Não, eu ensino a criança no caminho que deve dar, e ela vai escolher o caminho dela de acordo com a palavra de Deus. Você quer um exemplo disso? Hoje a formação de um filho numa faculdade, nenhum cristão, não vou generalizar, mas eu, por exemplo, eu não pensei em me tornar um analista de comércio exterior para impactar. Joia. Para eu ser um agente de Deus na legislação brasileira. É isso que o estudo de hoje está ensinando. Então, assim, eu acho que essa visão nossa precisa ser mudada. Você vai entrar numa faculdade para que você quer ser um professor para quê? Você quer ser um médico para quê? Você quer ser um advogado para quê? Isso aí. Você quer trabalhar com computação para quê? Exatamente. Né? Gente, aqui está o cosmos girando. Trabalho, comércio, na política, na indústria, tecnologia, recreação. Isso tudo, gente, é o homem e a mulher que estão inseridos na sociedade, na política, no trabalho, tudo isso. O homem, a mulher e seu filho estão inseridos nisso tudo. Se eles estiverem nesse lapso pactual com Deus, nessa ideia de que Deus reina, a gente consegue mudar o mundo. Como que a gente consegue mudar o mundo? Nas pequenas coisas, nas artes. O cristão não pode se mover com arte, deve. A igreja é contra a cultura, jamais. A igreja foi usada para ter participação na cultura. Tá? Mandato cultural. Não, mas a cultura é tudo do diabo. Não é não, a cultura ela tem que ser transformada. Mas a cultura ensina de personagens que é contra a Bíblia, porque não tem nenhum crente, filho de Deus lá, fazendo uma cultura cristã. Nós mudamos, nós fazemos. As músicas, o trabalho no lar. O Gleito falou, por que eu trabalho como analista? Para glorificar a Deus. Mais alguma pergunta, gente? As ideias, né? Ideias cristãs não, né? O que nós aprendemos de Cristo, nós temos que inserir no mundo. É isso aí, cara. Levar, né? É a nossa responsabilidade. Porque esses... Não, fala. Os filósofos que não foram mencionados lá no início, as ideias deles, eles inseriram no mundo, eles colocaram na cabeça eles colocaram diante do mundo, do povo, muita gente, né, aceita aqueles ensinamentos. E nós temos ser chamado até de idiota. Nós temos que inserir no mundo, praticar o ID que nós acreditamos, né? Para que as pessoas sejam impactadas pela verdade de Cristo Jesus. A palavra de Deus ensina em Deuteronômio que os pais eles tinham que inculcar na cabeça dos filhos as leis. Cascurinha. A ideia do filactério. E Deus ele fala para Abrão, para a gente encerrar, o que Deus manda a Abrão? Ser bênção, não é isso? Ser tu uma bênção. De que forma que Abrão seria uma bênção? Onde saindo da sua parentela e fazendo o quê? Sair da parentela, a ideia de deixar o lugar, sair de casa e ter uma nova vida, é casar, em outras palavras. Mais do que isso, ele continua. Sair de casa, da parentela, ou seja, sair da casa dos pais, vai para uma nova casa, um casamento, que pode assim trazer. Não leva ninguém. Não leva ninguém, uma nova vida. Mas que mais que Deus pede para Abraão? Que mais? Vamos lá, a gente sempre esquece disso. Será pai de uma grande nação. Será pai de uma grande nação. Sabe como que você vai ser bênção? Quando você tiver filhos que possam ser abençoadores, em outras palavras.
Abrão, você vai ser bênção se você deixar seu pai e sua mãe e casar. Abrão, você vai ser bênção se você tiver filhos, porque esses filhos seus, que aprendem a palavra, que vivem a palavra, serão ótimos professores, ótimos profissionais, serão ótimos na sociedade, então a sociedade vai ser transformada. Só existe bênção se a família cristã se fazer ou se fizer vista. Certo, gente? Hoje nós falamos do alicerce, amanhã nós vamos falar sobre coluna. Mais alguma pergunta? Eu passei do tempo, eu sei. 11h40, mas... O almoço já está cheio. Vamos orar? Gente, se tiver algum tipo de pergunta para fazer à noite, faça, tá? A gente vai fazer uma espécie de